O designer está lá trabalhando na startup mais famosa do Brasil, tá, chegou em casa cansado, fica, pô, acho que eu vou seguir o conselho desses caras aqui. Quero ser um freelancer ou quero ter uma agência. O que ele deve fazer? Pedir demissão? Conseguir um cliente? Fazer um portfólio? O que você faria se estivesse na situação dessa pessoa aí? Primeiro não mete o louco e sai gritando, falando, não quero mais trabalhar com você, dane-se, agora vou me virar. Não, você tem que ter um plano. Então, digamos lá, pessoal, olha lá, Diego. O designer está lá trabalhando na startup mais famosa do Brasil, tá, chegou em casa cansado, saco cheio, que ficou o dia inteiro fazendo reunião, ele não fez design, ele só fez lá bullshitagem o dia inteiro. Fica, pô, acho que eu vou seguir o conselho desses caras aqui. Quero ser um freelancer ou quero ter uma agência. O que ele deve fazer? Pedir demissão? Conseguir um cliente? Fazer um portfólio? O que você faria se estivesse na situação dessa pessoa aí? Primeiro não mete o louco e sai gritando, falando, não quero mais trabalhar com você, dane-se, agora vou me virar. Não, você tem que ter um plano, né? Porque depende também da sua estrutura aí, se você mora sozinho, se você só tem que bancar suas contas, se você tem uma família, né? Se você tem muita coisa para pagar. Então, primeiro, tenta só guardar um pouco de dinheiro para, sei lá, uns 3 meses por aí, às vezes, mais ou menos 3 a 6 meses é bom. Se você não tem esse dinheiro, você não está conseguindo guardar esse caixa, então aí o ideal é você sim começar a explorar, oferecer os seus serviços aí, fazendo algumas coisas como freelancer, para juntando esse dinheiro. Então, você continua ali com o seu trabalho e por fora, ali no fim de semana, no seu momento livre ali, você vai fazendo algumas coisas para juntar esse dinheiro. Foi mais ou menos isso que eu fiz. Eu tive boas oportunidades, porque quando eu decidi ir para o Webflow, eu ia recomeçar minha carreira do zero. Eu estava num lugar que eu não aguentava mais trabalhar, que estava me dando burnout já, que eu não aguentava mais, eu precisava sair daquilo. O que eu fiz? Eu tinha um amigo ali que trabalhava junto com esse mesmo cliente e ele tinha um negócio próprio dele. Tinha uma empresa lá que fazia um plugin de WordPress e tal. Eu decidi, então, trabalhar com ele e falei, olha, eu vou fazer aqui meio período para você, ajudando você a desenvolver esse plugin e tal. E no outro meio período eu vou, sei lá, aprendendo a mexer com a ferramenta, vou investir na minha carreira de freelancer. E foi isso que me deu assim uma base para ir juntando, assim, pagando as contas. Né? Esse meio período pagava minhas contas. Enquanto no outro meio período, que eu ia ganhando, eu ia juntando, né, o trabalho de Webflow, para ter essa folga aí para a hora que eu decidisse ir full time. Então, você se jogar assim, no começo, assim, sem um plano, tem uma grande chance de dar problema. Tem uma grande chance de dar problema. Então, você tem que buscar, assim, essa transição aos poucos, né? Então, começa a trabalhar fazendo uns freelancers aí no seu tempo livre, de fim de semana, sei lá. Começa aí juntando esse dinheiro e vai vendo qual é o nível de retorno financeiro que você está tendo nisso versus o que você está tendo no seu trabalho. O momento que se equiparar, mesmo que você ganhe no seu trabalho, no seu salário, é o mesmo que você está ganhando de freelancer, é o momento de você pensar, tá na hora. Tá na hora de eu fazer esse jump aí e virar full time. Então, foi mais ou menos isso que eu fiz. Quando eu vi que eu tava ali mais ou menos ganhando o mesmo, ou até mais do que eu tava ganhando com esse trabalho de período, eu falei, bom, agora tá na hora. E eu fiz esse salto de fé, eu chamo de salto de fé, né? Você não sabe o que vai acontecer. Você não tem como saber se vai dar certo ou não. Pode dar muito errado, cara. Pode dar muito certo. No meu caso, deu muito certo, muito melhor do que eu imaginava. Eu esperava, eu tinha um plano de ficar 1 ano fazendo isso. Né? Ó, 1 ano fazendo essa transição. Meio período ali, meio período mexendo no Webflow, fazendo trabalho freelance. Eu consegui fazer esse salto aí, para full time, em 6 meses, metade do tempo. Né? Mas eu fiz essa transição. Então é importante você ter um plano para ir fazendo essa transição aos poucos e ir comparando o que você ganha ali com o que você está ganhando com o seu trabalho freelance. Quando chegar ali no igual, começar mais, é a hora. Tá. Então, se antes de passar pro Dan, pessoal, é o seguinte, você tá chato aí, teu emprego, tá ruim, a tua rotina, calma. Vai piorar bastante ainda. Mas não toma nenhuma decisão assim precipitada, porque tem conta para pagar, né? Responsabilidades, isso pode afetar muito o seu mental. O mental é muito complicado, né? Quando a gente tá lá com conta zerada e muita boleto para pagar e obrigações. Aí eu vejo, esses dias eu vi um rapaz no LinkedIn que ele estava desesperado, ele postou até a foto com a filha dele, assim, chorando, desesperado que tinha sido mandado embora, um developer.
e as pessoas se comoveram, né? Não, vou te ajudar aqui, tal, tal, tal. Mas também fique atento para não chegar nessa situação também, nesse extremo. Porque a gente coloca todos os ovos numa cesta só, né? Do nosso empregador. O nosso empregador tem problemas também. Ninguém tá aí por caridade, né? O cara também tem conta para pagar, a empresa tem que girar, né? E às vezes a corda estoura do lado mais fraco, que são dos empregados, né? E ainda mais aí no design, que hoje está cada vez mais automatizada a criação. Então tome cuidado, assim. Se você está ganhando um salário ok, um salário bom, e não tem nenhuma outra fonte de renda, presta atenção, tenta ter uma reserva, tenta ter um plano B, tá? Dan, você é um cara, assim, um perfil fora do comum, né? Que não era um designer, né? Designer assim, estabilizado aí no mercado, estabilizado no mercado que eu digo, não tem uma experiência que passou em agência, startups e tal, e conseguiu criar um negócio lucrativo. Então, digamos que chega aqui um perfil parecido com o seu. Tá? O cara que quer entrar no design agora, assim, de certa forma. Acho que a primeira coisa que esse cara tem que ter, minha opinião, não sei se vocês concordam, duas coisas, tá? Uma é a noção de design e uma noção de negócios, né? Básico. A noção de design você consegue aprender em cursos, faculdade ou, né, na técnica, mas a questão de negócios, o que você fez aí para conseguir estabilizar a sua agência, a sua empresa e conseguir ter bons ganhos? É bom entender do background também. Duas coisas, na verdade. A primeira é que a minha agência, apesar de ser agência, ela talvez seja menor do que o negócio que tu tem. Eu tenho 4 pessoas na agência. 4. Então, assim, eu chamo de agência, mas está mais para estúdio, né? Que é desse tamanho, assim. E a gente não se mata a trabalhar, não. A gente trabalha bem relax, assim. Dito isso, o meu background, ele nunca foi de business, ele nunca foi de design. Meu background era em fotografia e limpeza. Meu primeiro emprego, assim, era limpeza. Era servente. Como é que chama? Serviços gerais. Eu sempre tive muita noção de design estético, porque eu gostava de fotografia e gostava de design. Praticava design, fazia design. Mas eu nunca trabalhei com design até realmente conseguir meu primeiro emprego como design, sei lá, 4 anos atrás. Mas eu sempre estudei muito, sou autodidata. Eu também nunca fiz um curso superior de design, mas eu sempre estudei muito. YouTube, principalmente. Então, assim, eu nunca soube de negócios também. Só que meu último emprego, eu trabalhava em navio. Eu era tripulante de navio. E eu era gerente do departamento de fotografia. Então, eu era menos fotógrafo, barra artista, designer, talvez, e mais administrador. Então, eu costumo dizer que, a partir do momento que eu virei gerente, eu larguei a câmera e peguei o Excel, que era dentro do Excel o dia inteiro. Então, eu lidava muito com número, muito com administração, com esse tipo de coisa. Então, eu lidava com a administração do navio e foi me dando essa noção de negócio. Assim. Tanto que o lema a gente está fazendo um rebranding da agência para esse ano, que inclusive a gente vai chamar Estúdio, né, a agência, né? É que design is business. A gente tá usando essa tagline, assim, justamente porque o que importa no final das contas é a grana que o teu cliente vai fazer, assim, ele está te contratando para ganhar mais dinheiro. Então a gente acredita nisso. Então, assim, eu não tinha background nem de design e nem de negócio. Como é que hoje em dia eu tenho um negócio lucrativo? Eu acho que o grande aspecto aqui tem a ver com o que ele estava falando sobre dinheiro. É o mindset, é a visão que eu tenho sobre a vida em geral, e não necessariamente sobre o trabalho. É a forma como eu encaro o dinheiro. Eu acredito, por exemplo, que o dinheiro ele é ilimitado. Acredito não, a realidade é que o dinheiro é limitado. Quem acompanha o mercado financeiro tem uma noção também clara disso. Né? A crise de 2008 e tal, se imprime mais dinheiro para as empresas, para os bancos. Então, o dinheiro não acaba, o dinheiro está aí para todo mundo, sabe? Tem dinheiro para sempre. Então, a primeira coisa é que eu acredito nisso, o dinheiro é limitado. O sistema é complicado, o sistema que a gente vive, ele faz com que você precise estar correndo atrás de dinheiro. Mas parte desse princípio, o dinheiro é limitado, sabe? Não tem... O mesmo cliente que paga R$20 no teu logo, ele me paga 20 mil. O mesmo cliente que está pagando agora um projeto de R$40 mil por um site, ele pagou, e eu conheço, ele pagou R$5 mil também. Ou seja, o dinheiro está lá, o dinheiro existe. As startups recebem 100 milhões de fundo, 50 milhões de fundo. O que é um site de $20 mil para ele? Não é nada. Então, o dinheiro está lá, ele existe. Então,
Essa é a primeira coisa, esse é o princípio. O dinheiro existe, ele está lá. A gente tem que ir atrás buscar, porque também ninguém vai dar para a gente, né? Ninguém vai olhar para mim, toma aqui 20 mil dólares para fazer um site. A gente tem que ir atrás. E é o que eu fiz. Em 2020, eu estava trabalhando feito um condenado. Eu estava trabalhando de 7 da manhã à meia-noite, 1 da manhã. Eu estava trabalhando em 5 lugares diferentes. Eu atendia telefone como customer service. Eu fazia design gráfico por R$1.200 por mês, por exemplo. Eu fazia social media design, aquela coisa. Em 2020, foi meu primeiro emprego como designer. Então, assim, eu tive que ir atrás. Eu não tinha muita opção. Eu tive que ir atrás. A minha decisão de trabalhar com isso foi porque eu queria trabalhar de casa. Não é porque eu queria ser designer. Eu não tenho essa missão, mudar o mundo com design, não. Eu não tenho isso, não. Eu queria trabalhar de casa, ficar perto da minha esposa. Eu tinha recém-casado. Eu casei em 2019. Então, tipo, como é que eu tava... Lembrando, né? Eu era tripulante de navio. Ou seja, eu era viajando fora. Então, eu precisava trabalhar em casa. Eu precisava ficar perto da minha família, da minha esposa, recém-casado. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer design, porque eu gosto. E eu era fotógrafo, né? Então, tipo, eu comecei, fui atrás. Meu primeiro emprego foi em 2020, como designer. E de 2020 para 2023 eu saí de design social media ganhando R$1.200 para dono de agência barra estúdio ganhando bem mais do que isso. E foi justamente essa visão, tipo, tem muito dinheiro. E o Super Skills, inclusive, tu ajudou muito nisso. Que é tipo, ei, designer, wake up, né? Acorda, velho. Tu tá ganhando R$500, poderia estar ganhando 5 mil. Aí eu, como assim? Eu falo inglês. É isso Eu aí, falo ó. inglês, eu vou ganhar Make em money, not dólar. design. Make money, not design. Então, tipo, Mudar o wake mindset. up, designer. Exato, wake up, velho. O que você tá... Para resumir tudo que eu quero dizer, se você hoje, que tá ouvindo, fechou um contrato de R$1.000 por um logo, amanhã você pode cobrar 5 mil. Porque vão te pagar. Porque me pagaram 20, pagaram o Diego aí 9, 10 mil dólares. Por que não vão te pagar também? Sabe, é isso. Se hoje você está ouvindo isso, você está cobrando 1.000, 2.000, 3.000 reais um projeto, triplica, velho, porque vão te pagar. Aí, só para um adendo sobre o que ele falou, sobre como fazer a transição, que é bem importante aqui, que não se fala para ninguém. Eu não aprendi isso, eu não aprendi não, ninguém me disse isso, eu tive que aprender. Que foi? O dinheiro que você tem guardado é a sua grande segurança. Então, tenta juntar o máximo que conseguir. Trabalha 4 horas a mais, dorme 2 horas a menos, mas passa um período juntando dinheiro. Por quê? Porque aquele dinheiro que você tem guardado é o que vai fazer com que você... Acho que caiu minha conexão. Caiu tua câmera só. Ah, Não tá. tá te ouvindo. Virou um podcast agora. Ah, O ponto é, o dinheiro que você tem guardado é o que vai permitir você dizer não. O cara vai falar, eu pago R$1.000 no site. Você vai dizer, não, eu tenho R$1.000, eu não preciso desses R$1.000. Aí você vai poder falar, eu cobro 5 mil. Essa é a grande sacada no final das contas. Eu fiquei sem câmera para dar esse grande final, mas é isso. Se você não precisa de R$1.000, você pode cobrar 5. Então, junta dinheiro, guarda dinheiro e evita cair nessa armadilha de cobrar R$500 por um site ou pelo logo.